Tenho o prazer de solicitar a professora Luzia de Maria, que utiliza a tribuna para a sua exposição, que não ouvi, mas já gostei, porque ela tem um conteúdo, uma experiência, uma capacidade de comunicar, de escrever admirável. Então, eu, com muito prazer, solicito que faça a sua exposição. E, especialmente aos que vieram de fora, espero que seja hoje e esse final de semana um dia realmente memorável e agradabilíssimo nessa cidade que eu escolhi para viver. Porque, aos 22 anos, me casei com um mineiro que morava no Rio. E eu fui quem o arrastou para Niterói, onde eu passava as férias na casa dos meus irmãos. Eu tive a sorte de ser caçula temporã numa família de 8 irmãos. Com 2 anos e meio, eu já era tia. Veja bem. E foi por conta destes sobrinhos que eu comecei a observar a importância da leitura, por incrível que pareça. Aos 8, 9 anos, eu tive a sorte de ter uma madrinha que morava na cidade, eu ainda morava no meio rural, lá em Natividade. Fui para a cidade aos 9. E cheguei na casa dela, vi uma coleção de livros, e não sei como percebi que aquilo tinha a ver comigo. Um deles era poesia para crianças, o outro era histórias das Mil e Uma Noites. E eu pedi um emprestado. E ela me emprestou 2 e disse, vou te emprestar 2 de cada vez. Quando você trouxer, eu te empresto mais 2. Eram 12. Meu primeiro sofrimento com livro começou ali, viu, Aníbal? Começou lá em Natividade, porque era realmente um sofrimento eu ter que devolver os 2. Eu li a coleção inteira. Aos 48 anos, quando fui homenageada lá em Natividade, eu tinha que fazer um discurso. E era para mim uma coisa terrível. Como é que eu vou fazer um discurso enaltecendo uma cidade que até hoje não tem uma boa biblioteca? Então, como não tinha, menos ainda naquela época. E então eu pensei, a melhor maneira é eu transferir essa homenagem às pessoas daqui que me ajudaram a me tornar a leitora que eu sou. E assim eu fiz. O primeiro foi meu pai, porque meu pai, aos 9 anos, eu descobri que me mandaram fazer um desses servicinhos aí, bagatelas que se manda a criança fazer. Eu falei, estou estudando. E meu pai falou, que isso? Falou com a minha mãe, não, manda outra pessoa fazer isso, arranja outra empregada. Luzia está estudando. Isso virou uma senha na minha vida. Passei toda a adolescência dentro do quarto, lendo romances, todos os que eu pude pegar, porque é claro que, não tendo uma biblioteca, quando a gente quer uma coisa, a gente sabe onde encontrar. A gente encontra. Eu descobri uma senhora, amiga das minhas irmãs, que tinha uma parede de romances. Uma estante que era uma parede de romances. A Helena do Buguinho. Então, a primeira homenagem foi ao meu pai, a segunda foi a minha madrinha Lili, a terceira foi a Helena do Buguinho, Rosenburg, o marido, que virou Buguinho lá no interior. Bem, mas estou contando isso para vocês perceberem que, na verdade, esses 3 livros que eu coloquei ali são os 3 sobre leitura. Eu tenho 17 livros publicados, mas a leitura, nem sei se sou eu que corro atrás dela ou se ela corre atrás de mim. Porque, na verdade, cada vez que eu penso, não, agora vou escrever um romance, alguma coisa acontece e me obriga novamente a escrever um romance, a escrever sobre leitura. Então, na verdade, esse terceiro livro se chama Amor Literário, 10 instigantes roteiros para você viajar pela cultura letrada. Justamente quando eu pensava em escrever um romance, eu fui convidada pelo Jô Soares, meus alunos do Liceu Nilo Peçanha apareceram. Neste livro, o Clube do Livro, estão 25 depoimentos de ex-alunos do Liceu Nilo Peçanha, daqui de Niterói. Essa história tem corrido o Brasil, porque esse livro que vocês estão vendo, o Clube do Livro ali sobre a mesa, é a 2ª edição dele. A primeira edição esgotou-se em São Paulo, porque foi adotado num programa de formação continuada de professores
da Secretaria do Estado de São Paulo. Mas eles são tão espertos que o curso é dado para os municípios, porque o Estado recebe o ensino médio, mas se ele recebe os alunos analfabetos, ele muito pouco pode fazer. Então, na verdade, esse curso era oferecido aos coordenadores pedagógicos dos municípios. E os municípios, quando me convidavam, eu demorei a entender, mas o negócio não é do Estado, porque como é que quem me convida é o município? Eu chegava lá e encontrava dezenas de livros do Clube do Livro. Ele foi adotado e lido capítulo por capítulo durante todo o ano. Eu queria pedir para projetarem para mim os slides. São poucos, não fiquem preocupados. Eu sei que o nosso tempo está tremendamente exíguo. A relevância da leitura no século XXI. Veja, por tudo que a gente tem ouvido estes dias aqui, e que é absolutamente correto e verdadeiro, parece uma incoerência esse título meu. As pessoas não largam os celulares, as pessoas leem 6 minutos por dia, como alguém falou nessa mesa. Pois é, o Domício, meu mestre Domício. Então, veja, a relevância da leitura no século XXI, e tem mais, gente. Eu até anotei aqui, porque senão eu vou me esquecer. Eu não teria como me lembrar das 12. Veja, eu moro em Niterói há 45 anos. E nestes 45 anos, eu vi serem fechadas 12 livrarias. A última delas agora é a Grande Gutenberg, porque não vamos dizer que ela continua. Continua um fragmento dela, porque o acervo que ela tinha não está lá. Um dia desses eu fui lá com uma amiga que queria que eu sugerisse um livro para uma outra amiga nossa, e eu sugeria um livro, não tinha, sugeria outro, não tinha. Eu falei, então vamos comprar um da Nélida Pion, porque não é possível não ter. A Nélida é da Record, a Record é ótima distribuidora. E aí a menina disse, não tem nenhum da Nélida. Ora, por aí vocês veem que a Gutenberg não é mais aquela Gutenberg, lamentavelmente. Nesse tempo todo eu vi fechar a Platiplanto. Eu estou lendo isso aqui pelo prazer de mostrar para vocês os nomes das livrarias, como são maravilhosos. Todos eles remetem à literatura, quase todos eles. Eu vi fechar a Platiplanto aqui na Rio Branco, vi fechar a magnífica Pazárgada. A Pazárgada, o Aníbal, professor Aníbal, acadêmico Aníbal, que, aliás, eu deveria começar não somente agradecendo à Academia Fluminense de Letras, mas agradecendo meu amigo Aníbal, que foi a ponte entre eu e o presidente Valdenir, que eu acho que não me conhecia muito bem. Então, gente, vi fechar. A Pazárgada foi assim, como é que eu poderia dizer? O canteiro onde as minhas filhas colheram as melhores leituras da vida delas. Eu sempre morei muito próximo ali da Pazárgada, e agora minha neta é vizinha, mora no número 90 da Pereira da Silva. Uma pena não existir mais a Pazárgada, naquele belo casarão da esquina da Pereira da Silva com a Tavares de Macedo, que nós tanto frequentamos. Vi fechar a RGB na Gavião Peixoto, a Nobel também na Pereira da Silva, a Siciliano no shopping, no Plaza Shopping, a Portinari também em Icaraí, a Odisseia, a Haikai no Shopping Niterói, a Otelo na Tavares de Macedo, a maravilhosa Veredito na Moreira César. Então, veja, na verdade, gente, esse título parece uma incoerência, mas eu quero falar desse título lembrando, são 2 itens, é rápido, lembrando a onipresença da escrita no século XXI e a exigência de que sejamos todos leitores. É duro, porque num país onde a maior parte dos habitantes ainda não se tornou leitora, eu sempre digo que a gente não pode querer atropelar a vida. Na verdade, no Brasil, as pessoas entraram, ou estão tentando entrar, ou querendo entrar, ou patinando nessa entrada,
no mundo tecnológico, no mundo da informática, sem ter passado antes pela Revolução de Gutenberg. Essa é a nossa tragédia. A gente quer entrar na informática sem passar antes pela Revolução da escrita, sem passar antes pela leitura. Porque o mundo do entretenimento global, que é o nosso arqui-inimigo nesse momento, nos países onde as pessoas são leitoras, o perigo dele é menor. Para nós, ele é muito mais forte. Para nós, ele é um terror. Porque as pessoas pensam que hoje é fácil, no computador tem tudo. Sim, o computador, a internet, é de uma riqueza extraordinária. Para nós que escrevemos, é uma maravilha. Melhor do que qualquer enciclopédia, você encontra tudo. Mas nós sabemos perfeitamente que o nível do usuário é que vai definir o eficiente ou o precário uso da internet. Então, essa onipresença da escrita, eu vou ter que falar muito rapidamente de tudo isso, gente. Cada uma dessas coisas eu ficaria, no mínimo, meia hora. Podemos observar isso, essa exigência de que sejamos leitores, nós podemos observar isso sob 3 pontos de vista, que não são novos. Já falamos deles, o doutor Valdenir acabou de falar de um deles ali. Vamos lá. Espera aí, tem que voltar, que foi demais. Foi muito. O primeiro que eu quero abordar, do ponto de vista da configuração global. Veja, nós estamos vivendo um período da vida na Terra, um período da história, em que as fronteiras se esgarçam, todos competem com todos, por tudo e em toda parte. Isso é o subtítulo de um livro chamado Globalidade. É claro que a gente tem pontos positivos nisso. Para a gente viajar e conhecer o mundo é uma maravilha. É muito mais fácil do que há algum tempo atrás. Mas esse mundo sem fronteira, que faz com que a gente entre numa livraria boa hoje e encontre livros da Noruega, da Suécia, da Rússia, da China, de tudo quanto é canto, uma loucura, Aníbal, uma loucura. Ainda mais para esse povo assim, viciado em livros, você sabe. A competitividade desse mundo é voraz. Então, quem trabalha com leitura e com livro, dá vontade de comprar tudo, né? Porque você sempre pensa, meu Deus, esse negócio deve ter alguma coisa interessantíssima, eu tenho que ver como é que eles são lá, meu Deus do céu, eu não posso ficar por fora disso. A competitividade é voraz, mas está presente em todos os setores. Porque no livro Globalidade, quando ele fala que todos competem com todos, por tudo e em toda parte, ele também nos mostra como que as empresas hoje não são empresas, não são mais uma multinacional apenas. Na verdade, elas se espalham feito polvos por todo o mundo. E a competitividade é neste sentido, muito mais no sentido de empresa, de corporações imensas, do que no sentido pessoal. Mas é claro que, do ponto de vista pessoal, o talento é a riqueza mais valiosa. Pois é, uma bela plateia, um belo espaço e eu sem voz. Não, foi a chuva de 3 dias antes. Então, gente, não nos iludamos.
Neste mundo, só informação não basta. É preciso conhecimento. Isso é bem mais do que o que a internet nos oferece de imediato. E aí, vamos aos estudos da neurociência. Veja, é falar mesmo. Bem, do ponto de vista da neurociência, gente, os últimos avanços do conhecimento... Não, obrigada. De gengibre? Ah, quem tem gengibre? Quem tem? Ah, tá aqui. Tá ótimo, beleza. Só espero não engasgar com a bala aqui agora. Mas veja, quando eu contei que comecei a observar a questão da leitura com os sobrinhos, quando eu tinha 13 anos, eu tinha sobrinhos com 11, com 10, com 9, com 7, nascendo e etc. E comecei a observar que um grupo de sobrinhos, filhos de uma mãe alfabetizadora e que tinha uma casa cheia de livros de história, esses meninos eram muito mais civilizados que outros, mais ou menos da mesma idade, filhos de outro irmão, que não quis estudar muito e vivia cuidando de fazenda e correndo atrás de bois pelos pastos, e a mãe era uma professora de educação física, cuja aula era assim, vamos lá, morto-vivo, 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 toma essa bola, vai jogar, acabou a aula. Então, esses meninos eram absolutamente incivilizados. Bastava botar o pé dentro da minha casa, era a casa dos avós, a primeira coisa que acontecia era rasgar a página de um livro da Helena do Buguinho. Isso aconteceu. Então, ali, Aníbal, você foi beneficiário da minha fé. Eu falei, filho meu não vai rasgar livro. No dia que eu peguei o resultado, estou grávida, comprei logo uma coleção de livros na mesma semana de um vendedor que passou no colégio, que está lá hoje com a minha neta, 7 volumes com todas as histórias. Mas eu até não contei a história do final. Naquela homenagem, vocês acreditam que a madrinha me mandou, quando fosse de novo a Natividade, ir à casa dela? Eu ganhei os 12 volumes. Por isso que eu sei que são 12, estão lá na minha sala. Entendeu? Isso, para mim, foi o melhor presente que eu já ganhei na vida. E aí, eu comecei a botar livro nas mãos das minhas filhas com meses. Com meses, aprendeu a pegar chocalho, balançou chocalho. Está na hora de ganhar os primeiros livros, gente. As editoras estão fazendo livros fantásticos, maravilhosos. Maravilhosos. Eu não sou Matusalém, não, mas eu tenho um sobrinho bisneto que fez 1 ano em abril, que eu já devo ter dado quase uma dúzia de livros. E a sobrinha bisneta, irmã dele, que tem 18, hoje ela tem 2.000 livros e pouco lidos. Dos 2.000, 1.500 fui eu que dei. A Júlia é uma cobaia minha. Morava em Natividade. Comecei a botar livro, eu levava para todos os sobrinhos. Chegava lá, o livro estava em cima do armário, lá no alto, assim. Nem pai lia, nem mãe lia, ninguém lia o livro para criança. Aí eu fui embocando tudo na Júlia. Eu ia na Bienal em São Paulo, os livros na promoção, comprava 20 livros, mandava uma caixa de livros para a Júlia. Gente, a leitura, eu tenho vários exemplos à minha volta, dentro da minha família e dentro do meu círculo de estudantes. A leitura transforma uma vida. Não tenham dúvida. Ontem e anteontem falamos tanto aqui de ética, de inúmeros valores.
Isso aí era passado pela literatura clássica, pela alta literatura. Estes valores são defendidos pela Martha Nussbaum, uma filósofa norte-americana, judia, não podia deixar de ser, maravilhosa. São defendidos justamente em relação aos Estados Unidos, que está dando pouca importância às humanidades. Então, veja, os países mais espertos e que miram realmente desenvolvimento estão colocando livros nas mãos dos bebês. A Coreia do Sul é o único país que tem uma biblioteca nacional de literatura infantil. E tem biblioteca espalhada por todo canto. Biblioteca infantil, de livros para bebê. Se por acaso, se porventura, aliás, por desventura, tiver alguém aqui ainda que não conheça os livros para bebês, pelo amor de Deus, comece a ir na livraria e tentar conhecer, porque são maravilhosos. Tem textura, tem tudo. A Global fez alguns que a última página é a imagem da criança, é um espelho. Então, os livros são riquíssimos. Isto é apenas o reflexo do que a neurociência vem ensinando. A leitura é uma forma de experiência. Frank Smith nos ensinou isso, nos falou disso há décadas na sua obra. E, na verdade, o desenvolvimento cognitivo da criança tem muito a ganhar se ela tiver contato com livros desde os primeiros meses. Eu fiz isso intuitivamente. Na verdade, eu só queria uma convivência pacífica. Imagina, a criança está lá, engatinhando, as estantes da minha casa começam a 10 centímetros do chão e a destruir tudo, né? Então, em busca de uma convivência pacífica, foi que eu botei livro na mão das crianças. Eu não fui tão intuitiva, achando que estava cuidando do desenvolvimento delas. Eu pensava apenas que ia cuidar da civilização. Elas vão ser mais centradas, mais observadoras, mais atentas. Mas hoje a neurociência afirma para a gente o desenvolvimento cognitivo da criança é alavancado, inclusive, pela contação de histórias, pela conversa sobre os livros. Isso é fundamental. Em 2004, eu assisti uma palestra de um alemão em Porto Alegre, na Feira do Livro, onde eu fui fazer palestra naquela época, e assisti uma palestra em que ele mostrava como que a Alemanha, desde aqueles anos, início dos anos 2000, ela distribuía uma coleção de livros para bebês nos postos de saúde pública, às grávidas que estavam ali fazendo o seu acompanhamento pré-natal. Aí eu fiquei um pouco tranquila, porque, afinal, é a Alemanha, a gente está ainda distante desse patamar. No ano passado, no MINC, onde eu fui assistir uma palestra lá do ProLer, como eu trabalhei muito com o ProLer na época do Afonso Romano de Santana, eu resolvi ver o que estava acontecendo e fui assistir. E aí eu ouço uma pessoa da Colômbia contando que a Colômbia, que fez as belas bibliotecas que a gente copiou e já fechou, né? Como a Biblioteca de Manguinhos, que já está fechada, né? Pois é. Então, a Colômbia está distribuindo livros para bebês nos hospitais públicos. A Colômbia, aqui do lado. É duro, né? Agora, ao mesmo tempo que a leitura é importante para os bebês, também, hoje, a gente tem inúmeros exemplos que mostrados pela neurociência, pelos estudos de neurociência, que a leitura é o mais eficiente exercício para a terceira idade. Quero perguntar para vocês, vocês acham que os adultos no meio aí estão sem precisar de leitura? Se a leitura é essencial para o bebê e é essencial lá na outra ponta, também se o cara começar a ler depois dos 70, duvido que vai resolver tanto a vitalidade do cérebro. Na verdade, isso é um contínuo na vida. O ideal é que as crianças comecem a gostar de livros desde que nascem, desde os primeiros meses. Porque o Arthur, lá em Santa Maria, o meu sobrinho bisneto de 1 aninho, a mãe me conta, a mãe é minha sobrinha neta, né?
Porque a sobrinha mesmo, gente, era 2 anos e meio, porque ela está lá no andar de cima. Se eu não falar esse meio, ela, quando eu chegar lá, ela puxa minha orelha. Nós éramos amicíssimas, foi a minha morte mais doída. E a filha, que é nossa afilhada, essa menina me conta: tia Luzia, você tem toda a razão. Tia Luzia, o Arthur acorda, a primeira coisa que ele faz é ir na estante onde estão o pacote, vários livros dele, e pega aquilo tudo. E o Arthur, com 1 ano, fez 1 ano dia 4 de abril, com 1 ano e pouco, né? O Arthur já está virando uma sarna, porque ele traz o livro e quer que conte. E a pessoa, às vezes, não tem tempo, né? Então, gente, a leitura é uma forma de experiência. Eu entrevistei essa menina, Júlia, quando ela tinha 11 anos, querendo saber dela o que a leitura auxiliava, no conhecimento do currículo escolar. E ela respondeu o seguinte: cada vez que o professor fala de um assunto novo, eu já li alguma coisa sobre aquilo. Ou seja, aquilo se torna para ela com alguma redundância, o que facilita a compreensão. Do ponto de vista da formação pessoal, gente, não preciso nem gastar muito tempo aí, preste atenção. A educação deve formar cidadãos plenamente alfabetizados, não mísseis balísticos, e sim mísseis inteligentes. Vou só explicar aí a metáfora do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um polonês, só por ser polonês, a gente já sabe que vem de uma pátria onde a leitura é essencial para todo mundo, toda a família tem uma biblioteca. Zygmunt Bauman é um professor que foi para a Inglaterra, já chegaram quase que 40 livros dele aqui. Dos quase 40, eu tenho todos os quase 40. E adoro ler Zygmunt Bauman. Todo mundo devia ler Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo, mas, primeiro, é um sociólogo leitor de literatura. Viu, Lúcia? Boa parte dos livros que você saiu do meu livro e ficou com vontade de ler, eu também descobri lá no Zygmunt Bauman. Porque parece que o homem já nasceu lendo literatura. Em tudo que ele fala, eu sei, estou sabendo, menina. Já entendi. Então, eu também sou um pouquinho rebelde. Eu preciso explicar isso. O que é um míssil balístico? O míssil balístico é aquele que sai de um ponto fixo, com uma rota pré-determinada, com um tempo certo, para atingir um alvo fixo. O míssil inteligente sai de um ponto que não é fixo, para atingir um ponto que também é móvel, e que precisa decidir qual daqueles pontos móveis ele tem mais facilidade para acertar. Então, ele precisa não somente mudar a rota, mas ele precisa definir por si só uma nova rota. E precisa esquecer a rota anterior. Isso é uma metáfora, gente, fantástica, porque, veja, você pensa, mas isso é uma metáfora, pode ser ou não ser? Mas aí você vai... Veja, a revista Veja, de 31 de maio de 2017, tem, numa das manchetes lá, carreira. Você está preparado para ter várias profissões ao longo da vida? O que é que está acontecendo? No século XX, a educação podia ser focada num ser humano como se ele fosse um míssil balístico. Ele vai estar estudando para engenheiro, vai ser apenas engenheiro. Hoje, não, o engenheiro vai ter que se tornar um administrador, quando, muitas vezes, um motorista de Uber. Então, na verdade, ele precisa de inteligência social. Se ele vai trabalhar numa multinacional, ele precisa de inteligência cultural. Para não fazer como a minha sobrinha, só para fazer vocês rirem um pouquinho no finalzinho, que ficou uma tarde inteira em Singapura. O marido foi trabalhar lá, passaram 6 meses lá, e fizeram algumas amizades. E uma amiga convidou para um jantar. E ela passou a tarde inteira com o marido rodando por Singapura, procurando uma floricultura para levar umas flores para a moça. E levou as flores. E quando chegou lá, entregou as flores, foi aquele... E a menina passou a mão nas flores e levou lá para o tanque, porque, na verdade, lá só se oferece flores aos mortos. Essa é a inteligência cultural que todo mundo deveria ter, não é só conhecer a engenharia. Então, olha... O que eu posso dizer para vocês é que isso aqui hoje foi, na verdade, um aperitivo. Um aperitivo. Evidentemente que o conhecimento é o valor da maior importância nesse século XXI. O item 2
desse aperitivo, a leitura literária e a formação de valores. Gente, quando a gente lê as tragédias gregas, a gente aprende uma coisa que a gente nunca mais esquece. Na verdade, nós não somos nada. É aquilo que o Riobaldo repete e repete. Somos coisinha nenhuma, poeirinha do universo. Então, por isso, o camarada que olha o outro de cima, se achando o máximo, na Grécia Antiga levavam a pregada dos deuses, né? Na verdade, se a gente quer formar valores e ética, é como fala o Isaiah Berlin, num texto que eu queria muito ler um fragmento para vocês, mas, na verdade, não temos tempo para isso. Na verdade, gente, se a gente quer ensinar ética, a gente precisa valorizar a leitura. Se a gente quer tolerância, é a literatura que vai ensinar isso. A literatura forma valores, como afirmou muito claramente numa das últimas entrevistas que foi tirado quando ele faleceu, o nosso grande Antônio Cândido, professor Antônio Cândido. A literatura nos ensina que somos vulneráveis e ela nos ajuda a nos colocar em lugar do outro. A Bíblia diz, não julgueis, é a mesma coisa. Muito obrigado pelo aperitivo. Muito obrigado pelo aperitivo. E vai todo mundo com esse aperitivo se alimentar, que faltam apenas 10 minutos para terminar a nossa fase. Muito